Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre preparação para o fim dos tempos, Apocalipse, Armagedon, fim do mundo. Será que isso é real? Será que um dia vai acontecer? Será que a história da humanidade tem algo a nos ensinar? Será que o momento é agora? O que será que está acontecendo e qual é a perspectiva para o futuro? Nós iremos falar sobre tudo isso e ainda eu vou relatar para vocês algo que aconteceu comigo, porque chegou um momento em 2019 que eu comecei a duvidar se realmente era a marca da besta. Eu comecei assim, eu passei um perrengue e eu comecei a acreditar que a coisa ia acontecer em 2019. E aí, né, houve uma preparação muito imediata. Eu às vezes viajava de carro de madrugada, chegava nos atacados, comprava sardinha, comprava açúcar, sal, comprava tudo aquilo que eu podia estocar, tá? E assim, Deus, ele me revelou, né, algo que iria acontecer. Eu estava tendo sonhos e pesadelos e tal. Mas, quando eu comecei a estocar tanta comida, eu comecei a fazer tanta coisa, inclusive eu consegui, sozinho, acabar com o estoque do maior atacado de Belo Horizonte, que é o Apoio Mineiro de sardinha. Eu consegui acabar com o estoque mesmo. Pra você ver o nível de insanidade que eu tava. E muitas vezes a gente vive uma loucura. Eu falo isso porque eu gravo esses vídeos assim, acreditando que meus filhos irão ver no futuro, e eu considero cada um de vocês como meus filhos. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar dos meus erros aqui. Eu não sou perfeito. E eu tava realmente assim numa vibe muito louca, 2019, né? E tudo isso aconteceu por causa daqueles nomes estranhos. Toda vez que eu vejo alguém, um cristão, usando alguma coisa de judeu, meu irmão, seja pulseirinha na bunda, seja coisinha na cabeça, eu corro fora. Porque judaísmo e cristianismo não se misturam. Foi a pior fase da minha vida, foi quando eu comecei a acreditar nessa galerinha aí muito louca, tá? Mas graças a Deus, Jesus Cristo ele veio pessoalmente a mim e me revelou pessoalmente, tá? E mostrou para mim os meus erros. Então eu vou falar isso para vocês. Vou dar só um recado rápido. As vagas do conteúdo premium encerraram, tá? Todas as vagas já foram preenchidas, devidamente preenchidas. Todos os alunos receberam meu contato pessoal, receberam os grupos para poder participar e o nosso conteúdo para poder estudar. E claro, né, você consegue perceber pelo nosso veículo de comunicação oficial o enxame de alunos que tiveram resultado, já mudaram de vida em 2, 3 meses. Então, se você tiver o interesse de conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, participar dos nossos grupos, realmente ver a coisa acontecer, não é uma lorota, é o primeiro link na descrição ou nos comentários fixados. Você vai participar do nosso veículo de comunicação oficial e lá você vai saber quando novas vagas forem abertas, tá bom? Pois bem, senhores, eu não tenho que mentir para vocês, eu não acho que tenho que mentir. E teve uma fase na minha vida, tudo começou quando eu comecei a falar nomes estranhos. Ah, porque o nome de Jesus não é Jesus, o nome de Deus não é nome de Deus. Não estou falando que é certo ou que é errado, estou falando que começou ali, tá? E aí a minha vida começou a ficar maluca, cara. Começou a ficar maluca, maluca, maluca. Eu me lembro que eu estava instalando um blindex no banheiro e era sexta-feira, o cara combinou de fazer o serviço. Ele chegou atrasado porque o pneu do carro dele furou, alguma coisa aconteceu com o carro. Ele falou comigo que queria atrasar porque teve imprevisto com o carro. E aí ele foi instalar esse vidro assim lá para as 4, 5 horas da tarde. E aí ia ter pôr do sol. E aí eu falei com o cara assim, meu irmão, quando der, quando acontecer o pôr do sol, eu não posso mais permitir que você trabalhe aqui, porque se você trabalhar aqui, vai ser Shabat e eu vou estar violando a lei de Deus. Aí o cara teve que ir embora para voltar na segunda-feira, porque o sábado não podia vir e domingo ele ia descansar. Eu comecei a perder a minha essência. Eu comecei a perder a minha essência. E aí Jesus Cristo, ele foi confrontado, porque os discípulos, na própria Bíblia, eles estavam colhendo espigas de milho. Não era milho, eu não sei, eu não sei que fruta que era, mas eu sei que na Bíblia fala assim: os discípulos estavam colhendo espigas. Então os fariseus observaram a Jesus e falaram: Este homem não pode ser de Deus, porque os discípulos eles estão colhendo espigas no sábado, e no sábado não se trabalha. E aí então Jesus Cristo falou assim para eles, né? Quem é mais importante, né? O sábado ou simplesmente fazer a vontade de Deus?
Se o seu boi, o seu bezerro, ele cair num buraco no sábado, você não vai acolhê-lo? Se o seu filho passar mal, você não vai pegar o carro e vai dirigir até o lugar? Eu não posso nem falar mais a palavra, né? Então ele falou: o que é mais importante? Aí ele falou o seguinte: a frase de Jesus: o sábado foi criado por causa do homem, e não é o homem que foi criado por causa do sábado. Então, o filho do homem é senhor do sábado. E aí, essa frase marcou muito meu coração, porque eu fazia tudo errado. Chegava sábado, meu irmão, eu chegava no pessoal, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu falava com minha esposa: ó, larga a faca, larga a colher, sexta-feira, pôr do sol, e não trabalha mais. Só que não é assim que funciona. Nós não devemos seguir a Deus dessa maneira, tá? Nós devemos seguir os ensinamentos de Deus, amar Deus acima de tudo, fazer a vontade do Criador, mas não dessa maneira, tá? O apóstolo Paulo, ele foi confrontado sobre carne impura. Olha só como é que era a minha loucura. Em 2019 eu não comia carne de porco. E aí eu tive um amigo meu que comeu carne de porco e eu parei de conversar com ele, perdi a amizade com o cara porque ele comia carne de porco. E aí, Jesus Cristo ele me deu essa libertação. E aí, o apóstolo Paulo teve um momento da vida dele que Deus fez descer do céu, as carnes impuras e trouxe a Paulo. E Paulo falou o seguinte: eu não posso comer essas carnes, porque são carnes impuras. Eu vou estar contaminando meu corpo. E aí Deus falou: o que Deus purifica, nenhum homem consegue deixar impuro. Então o que Deus purifica não se torna impuro. E aí Paulo foi lá e comeu aquela carne. E isso aconteceu justamente quando a igreja estava brigando sobre a circuncisão. Se deveriam ou não circuncisar os gentios. E aí Paulo falou que não deveria circuncisar os gentios, que deveria se pregar o evangelho. E aí entra uma coisa, e eu preciso dizer isso para vocês, que vocês têm que estudar a Bíblia. Cristianismo, você seguir a Jesus, é uma religião que é totalmente diferente do judaísmo. Não dá para misturar cristianismo e judaísmo. Judaísmo acredita em reencarnação. Coloca na sua cabeça para você tirar isso da sua cabeça. Coloca na sua cabeça que o judaísmo acredita em reencarnação para você tirar essa ideia de misturar cristianismo e judaísmo. Teve uma hora que um fariseu ele convidou Jesus Cristo para uma conversa. E já era tarde da noite, né? E aí Jesus Cristo estava falando sobre os mistérios do mundo, né? E aí ele falou assim, o fariseu falou para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna? Como eu posso chegar a Deus? Ele falou assim: ninguém chega ao Pai se não nascer de novo. Ninguém é elevado ao céu se você não nascer de novo. Aí o fariseu, a cultura judaica tem a cultura da reencarnação. Aí o fariseu falou assim: pode, porventura, o homem voltar para a barriga da sua mãe? Por quê? Porque foi a doutrina que lhe foi ensinado. E aí Cristo falou: não, de forma alguma. Não, não é isso. O Espírito, ele vem assim como vem o vento. Você não sabe por onde vai, para onde vem. E aí começou a falar um pouco sobre o céu. E o fariseu não entendeu. Porque o infinito, o infíndico, ele é muito superior à terra. As pessoas acreditam que quando você morrer, você vai chegar no céu, você vai lavar roupa, você vai costurar, você vai seguir ordem de homens, você vai varrer, você... Não, meu irmão, tenta entender uma coisa. O Big Bang, tudo aquilo que lhe ensinaram, o Big Crush, o Big Bang, o multiverso, tudo aquilo que lhe foi apresentado foi criado pelo pai da mentira. Tudo aquilo que foi lhe apresentado, milhões de planetas, o universo em expansão, tudo aquilo que lhe foi apresentado não chega a ser uma fração, uma gota no oceano do que Deus criou. Não chega a ser nada disso. Deus, se o diabo consegue imaginar uma existência maior do que a de Deus, então Deus não é Deus. E aí contraria a primeira lei dinâmica do mundo, do universo, né? Deus ele tem que estar acima de todas as coisas. Então, é óbvio que o Criador criou algo muito superior e maior do que nos foi apresentado. Só que, claro, nós estamos confinados na Terra. Então, as pessoas acreditam que vão chegar no céu, vão ficar, vai ter igrejinha para ir no sábado. Não é assim, cara. A coisa vai ser completamente diferente. Ninguém faz ideia do que tem do outro lado.
mas eu posso dizer para você que é algo inimaginável e grande, e grande. Então, coloca isso na sua cabeça, tá? Pois bem, por que eu falo isso para vocês? Porque eu vivi a pior fase da minha vida, justamente essa fase de loucura, né? Os próprios judeus, eu já cheguei a conversar com alguns judeus, eu tenho alunos judeus, e os próprios judeus falaram comigo assim, cara, ainda bem que você saiu da loucura, que é dos nomes estranhos, porque nem os judeus sabem de onde os cristãos tiraram aqueles nomes estranhos. Porque aqueles nomes estranhos não representam o Sou, não representam o Messias, não representam. São nomes que tiraram da cabeça dos cristãos, não se é usado em Israel. Então, falou, ainda bem que você saiu daquilo, porque não dá para misturar. Não dá para misturar. E aí, meu irmão, chega uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Eu estava naquela loucura e comecei a fazer estoque de comida. Igual aqui, ó. Vamos rodar um pouco o vídeo para você entender. Isso aqui é um estoque de comida que o cara fez, ó. O cara colocou até extintor, meu irmão. Estoque de comida. Tá? Para quê? Para sobrevivência. Então, o cara fez um bunker, ele colocou estoque de comida, ele colocou muita coisa, ó. Só que aí eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu vou avançar um pouco o vídeo, tá vendo? Ó? O cara se preparou para o fim. Eu fiz a mesma coisa. No mesmo, assim, no mesmo nível, meu irmão. Desde barraca de camping, desde munição, os metalzinhos, tudo que você pode imaginar. Eu fiz as mesmas coisas, só que os caras fizeram, tá? De preparação. Eu segui o mesmo caminho. Inclusive com mochila de sobrevivência, óculos de visão noturna, uma porrada de coisa eu tinha, tá? E aí aconteceu o seguinte. Ponto número um. A comida, ela tinha. Algumas comidas que eu comprava tinha validade de 6 meses, outras de 1 ano, outras de 3 anos. Eu separei bonitinho para nada vencer e eu não saber. A comida, após aquela maluquice, passou mais ou menos uns 40 dias, a comida começou a apodrecer. Do nada, sem qualquer motivo. Eu tenho uma máquina, essa máquina aqui, ó. Tá? Essa máquina aqui, ó. Ela é chamada gerador de ozônio. Ela mata mais de 20 mil bactérias. Ela é muito mais forte do que você pode imaginar. Então, por exemplo, você tem uma casa mofada, você bota o gerador de ozônio no guarda-roupa, na cama box, no seu quarto, deixa gerar durante 1 hora. Você só não pode estar lá dentro. Meu irmão, mata tudo. Não deixa nada. E aí eu colocava esse gerador de ozônio justamente para matar as bactérias, para preservar a comida, até porque eu tinha visto uma dica dessa na gringa. Pois, inclusive dá até para purificar comida com isso aí. Pois bem, e aí a comida apodreceu. Mas o que aconteceu? Como é que a comida apodreceu? Eu estava nessa loucura. E aí eu tive um sonho, uma visão. A diferença de um sonho é que você não lembra muito bem que você sonhou, você não tem livre-arbítrio no seu sonho, e basicamente o sonho é uma coisa corriqueira. Uma visão, você tem livre-arbítrio, você pode abrir e fechar a mão, você nunca mais vai esquecer aquilo que você sonhou. É uma visão, é algo que. E na vida real ela vai se concluir. E aí eu tive uma visão, Jesus Cristo, ele estava usando uma roupa branca, uma cor parda, não era uma cor branca, o Jesus Cristo uma cor parda. Ele desceu do monte, eu estava em cima de um monte, ele desceu do céu, peço perdão, e ele falou comigo assim, Humberto, eu preciso falar uma coisa com você. A maneira que você está levando a sua vida não está legal, e se você continuar do jeito que você está, você vai ser condenado ao inferno, e você vai arrastar a sua família junto. E eu já tinha filho, né, filha. E aí, basicamente, eu fiquei, pô, horrorizado com essa revelação. E aí eu fiquei sem entender. Porra, onde é que eu tô errando? Eu tô conseguindo o sábado direitinho e não sei o quê. Mas, cara, eu tava numa bira, uma neuro e os nomes trem malucos. E aí, basicamente, o criador falou: ó, não é assim. O que você tá fazendo não é o evangelho que eu ensinei. Tá? Não é o evangelho que eu ensinei. O que eu ensinei é isso. E pronto. É isso. Você tem que seguir isso. Pois bem, acordei, tive tirou um peso, tirou uma tonelada de leis das minhas costas. E aí foi o momento que eu desfiz Mojave, foi o momento que eu peguei aquelas toneladas de comida e eu decidi fazer uma grande doação. Cara, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei para minha mãe. Eu guardava essa comida em segredo, eu não queria revelar para ninguém. Primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe e falar assim: ó, eu tô com toneladas de comida e eu tava acreditando que o mundo ia acabar e não sei o quê. E a comida tá perdendo, velho.
tá perdendo. E eu queria fazer uma doação, antes que a comida perca, uma doação para a comunidade. E aí minha mãe, ela trabalha em escola pública, ela é diretora de escola pública, ela conhece a comunidade, sabe as pessoas que passam fome. Tem gente que vai para a escola, leva um pote de sorvete e no recreio pega o prato de comida, se esconde no banheiro, joga o prato de comida no pote de sorvete, fecha o pote, coloca lá na mochilinha, volta para a fila da merenda para poder comer e levar comida para a noite, levar comida para a mãe. Então, assim, você ter esse conhecimento é triste. Criança que nunca viu um chuveiro de água quente. A realidade é essa. E aí, falei que minha mãe estava com comida e a gente preparou uma grande doação. Tá? Não vou falar o nome da cidade nem nada. E aí, basicamente, nós alugamos um caminhãozinho, liguei para um cara. E, meu, assim, o caminhão do cara é um Kia, aqueles Kia pequenininho. Cara, o caminhão do cara lotou, mas de tal maneira que a suspensão, assim, ela baixou, cara. O cara ele não conseguiu fazer uma viagem, ele teve que fazer umas 3 viagens. E aí, levou essa comidaiada toda pra escola. Nossa, mas assim, encheu um cômodo. E aí, convidou, fizeram uma cartinha, convidaram as mães, os pais, não sei o quê, e começaram a distribuir a comida, né? Pegaram um monte de sacola e começaram a fazer uma distribuição. Cara, eu sei que deu para alimentar umas 200 famílias e sobrou comida a rodo ainda. Sobrou comida para a escola, para manter a escola assim uns 4, 5 meses de comida, cara. Uma escola que atende 200 alunos, para mais. E aí, eu fiquei com pouquíssima comida, fiquei comida para mais ou menos 6 meses, tá? E aí eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa. Não adianta você querer sobreviver ao fim do mundo se não tiver no plano de Deus. E não adianta, é Deus que vai guiar. Você não tem que estocar comida nenhuma, porque Deus, ele vai prover. Você tem que lembrar que Deus, ele mandou pão do céu. Então, se chegar um ponto, você não pode duvidar de Deus. Então, se chegar ao ponto de passar uma inversão magnética e você orar, o pão cairá do céu. Se você duvida, você não está crendo em Deus suficientemente. Então o que acontece? É bom você ter um estoque de comida? É legal, mas não mais do que 6 meses. Não mais do que 6 meses. E aí eu comecei a estudar e a comida, primeira coisa, comida industrializada faz muito mal. Ela reduz a sua expectativa de vida, deixa você mais, eu não posso falar a palavra, acalentado, né? Então não é algo saudável. E aí, basicamente, né, você tem que produzir comida saudável. E aí, qual que é a conclusão que eu cheguei? Em vez de eu ter gastado esse dinheiro todo com comida, foi uma grande doação que eu fiz, não tem problema, né? O que que eu fiz? Eu falei, não, vamos plantar. Porque a plantação, você recicla, você cria um ecossistema. E aí você vai ter comida saudável, vai ter todos os dias. Então eu cheguei à conclusão que plantar era melhor do que estocar. Ponto importante falar aqui para vocês. Plantar é melhor do que estocar. Graças a Deus, o Criador me abençoou. Eu sempre fui um bom empreendedor. Sempre fui um bom empreendedor. Mercado Livre, Mercado Platino, o Google fazendo anúncios, inclusive meus alunos já têm essas aulas. Bitcoin, o sucesso financeiro que eu tive no Bitcoin. Todos os alunos sabem, teve um dia, 1 hora, que foi R$ 3.000. Então sempre tive um sucesso financeiro. Eu sempre entendi, o lado empreendedor meu sempre foi muito forte. Só que é o seguinte, qual que é a questão? Qual que é a questão? Você tem que seguir a vontade de Deus, você não tem que dar essa louca no cangaço. E aí eu parei de usar os nomes estranhos. Eu comecei a usar o nome de Jesus. Você fala, pô, cara, mas o nome de Jesus, quando você chega no Google e você fala assim, significado do nome de Jesus, aí está escrito assim, ou seja, porco. Ou seja, Jesus significa porco. Você está seguindo um porco? Não, meu irmão. Você tem que lembrar que o Google é uma empresa criada por satanistas, cujo os caras pegavam um avião comercial, eles tinham um avião comercial, eles voavam em águas internacionais e faziam uma grande nheco-nheco com animais, crianças e tudo mais que você pode imaginar. Eles faziam em águas internacionais com o avião. Então, assim, a coisa era sinistra, tá? E aí o que acontece? Você vai confiar numa empresa que é das trevas para falar de Jesus? Claro que não. Então, o que acontece é o seguinte: Jesus, em latim, significa eu sou. Mas, após uma reforma ortográfica, que aconteceu na década de 50, passou a chamar, ou seja, pouco.
Então, se você pegar o latim, que já sofreu uma reforma ortográfica, pegar o latim tradicional, você vai ver que Jesus é originado do francês e significa eu sou. Tanto que Jesus em francês é eu sou. Jesus em latim é eu sou. E Jesus em aramaico e hebraico é eu sou. O hebraico e o aramaico sofreram várias reformas ortográficas. O hebraico, nos últimos 200 anos, sofreram 4. Então você tem que lembrar que a galerinha que não gosta de Jesus está sempre trocando os nomes ali. Mas Jesus significa eu sou também em hebraico e aramaico. E aí eu faço uma pergunta. Como é que Deus iria ser conhecido nos 4 cantos da terra? Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Como é que Deus permite o diabo ocultar o seu nome? Não, Deus não permite o diabo ocultar o seu nome. E nunca permitiu. Tanto é que Jesus Cristo é conhecido nos 4 cantos da terra. Por esse nome ele é conhecido. Esse é o santíssimo nome de Jesus. É o santíssimo nome do Altíssimo. Só que aí, é claro, né? É claro, o diabo ele quer convencer você que o nome é errado. O Pedro Alves Cabral, existe um livro chamado primeiro, História Secreta do Brasil, são 6 volumes do Gustavo Pararatururu Barroso. A história história de colonização dos portugueses no Brasil são 3 volumes, 1551 páginas. Está no Senado Brasileiro, você pode baixar gratuitamente. Pedro Alves Cabral e Marco Polo denunciaram naquela época, tá? Não estou dizendo nada contra. Judeus que eram infiltrados, que se infiltravam em caravanas de exploração, se infiltravam em reinados para perverter a palavra. Então, por exemplo, o Brasil ele era conhecido como Terra Santa Cruz. E por que o Brasil sempre era conhecido como Terra Santa? Porque foi a terra prometida aos antepassados. E por que é Terra Santa Cruz? Porque simplesmente era uma região que venerava o Altíssimo em toda a sua plenitude de palavra. Tanto que quando chegou os padres para evangelizar os índios já conheciam o sábado, já conheciam o Criador, as festas tradicionais, já conheciam tudo. O hebraico é muito parecido com a língua tupi, tá? Segundo o livro da Francisca de Bastos Cordeiro, Brasilidades, o hebraico ele é idêntico ao tupi, tá? Então os índios já conheciam. Então Terra Santa Cruz, o nome não é à toa. E aí teve um malfeitor, tá? Maçã podre existe em todo lugar do mundo, e que convenceu o rei de Portugal a trocar o nome do Brasil, porque o Brasil era uma extensão de Portugal, né? E aí era Terra Santa Cruz e passou a se chamar Brasil. E por que é Brasil? Por causa do pau Brasil, por causa do Brasil vem de brasa, Brasil vem de vermelho, Brasil é o nome de um demônio, né? E aí foi tudo se envolvendo nesse meio aí, tá? Pois bem, e aí veio o nome Brasil. O que eu quero que você entenda? E eu acho isso que é importante. Pedro Alves Cabral e Marco Polo, no História de Colonização dos Portugueses no Brasil, eles denunciaram em cartas a infiltração dessas pessoas. Denunciaram em cartas. Tais pessoas estão se infiltrando, né, entrando, convencendo outras pessoas e fazendo todo tipo de maluquice. Pois bem, desde aquela época, eles tentaram convencer as pessoas que o nome não era Jesus. Você já ouviu falar sobre Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo, né? Pois bem, o cristianismo estava explodindo no mundo, tá? A Europa inteira era um país tradicionalista, onde se tinha vários filhos, todos aqueles adoravam o Senhor, estudavam a palavra e congregavam. Então a Europa era um berço da civilização muito forte. E aí, o que aconteceu é o seguinte, na tentativa de dissuadir, de falar que Jesus Cristo nunca existiu, eles pegaram Cristóvão Colombo, né, alteraram a história de Cristóvão Colombo, alteraram o nascimento de Cristóvão Colombo para coincidir com a mesma data de Jesus. Eles colocaram na história de Cristóvão Colombo, segundo história de colonização dos portugueses no Brasil. O livro está no Senado, não estou inventando nada, está lá escrito.
que os três magos, os três sacerdotes que trouxeram incenso, mirra e ouro, né, para Jesus, falaram que trouxeram para o Cristóvão Colombo, falaram que Cristóvão Colombo foi crucificado. Então eles criaram uma história terrível para dissuadir as pessoas. E tentaram fomentar essa história na Europa, tentaram fomentar essa história até mesmo no Brasil, e não deu certo. Então não é de cedo que existe uma tentativa do diabo de convencer, não estou falando mal de religião nenhuma, até porque o judaísmo é uma religião como qualquer outra, tem que ser respeitado, tá? Só estou dizendo para você o seguinte, que cristianismo e judaísmo não são iguais, tá? Então, desde cedo, o diabo já está tentando convencer as pessoas a tirar o nome de Jesus. Desde cedo. Eles estão tentando tirar o nome de Jesus, todo mundo, inventar outro nome. Aí, tentaram na década de 70, tentaram na década de 90, e agora, com o avanço da internet, eles começaram a usar os nomes estranhos, né? E aí chegaram em Yeshua. E Yeshua não é que é errado, mas as pessoas elas têm entendimento totalmente contrário à palavra. Vou dar um exemplo para você. E Yeshua, o que é Yeshua? Ó, a letra A é o final, é o Todo-Poderoso, é o final, não, é o começo, é o Aleph. É o Aleph de Aleph Tav, né? O começo e o fim. O princípio e o derradeiro. Então, eles acrescentaram no nome de Jesus a palavra começo, né? E começaram a usar a letra Y. Só que aí as pessoas são malucas da cabeça. Por quê? Primeiro que elas vão falar que a letra J não existia há 500 anos atrás, que foi uma letra inventada, né, por um historiador, um francês, e que não existia. Então, como é que pode Jesus chamar Jesus se não tinha letra J? Aí, sabe qual letra eles vão substituir a palavra? Com a letra Y. Pô, mas a letra Y foi inventada na década de 70. Tem 50 anos que a letra Y foi inventada. Então trocaram a letra J de 500 anos pela letra Y de 50. Ou seja, na cabeça dos caras, a letra J não existia e por isso eu vou usar a letra Y. Aí ficou Yahvé, Yah, Yahuwah, Yahushua, Yeshua, Yau. E ficou toda aquela história com Y. Mas você pergunta, peraí, se a letra J foi inventada há 500 anos atrás, e a letra Y há 50, por que você está usando uma letra mais recente, que não existia mesmo? E aí entra uma coisa, a letra J já existia no passado, o som ajotado já existia no passado. No latim, quando você quer usar o som de J, você usava dois Is. Então, por exemplo, ficava iota, iota, que virou J. Por exemplo, JQuest, 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 e JQuest. Ficou desse jeito. Então, era a letra I. Então, o som de J sempre foi o som de dois Is, o I duplicado. Sempre foi o som de I duplicado. E se você pegar qualquer palavra com J e usar o som de I duplicado, você chega na mesma coisa. Por exemplo, Jeová, Jeová, Jeová. É a mesma coisa. Então o que acontece é o seguinte, a letra J ela não existia antes dos 500 anos atrás. Mas o som de I prolongado ou o som de dois Is já existia no latim. Aí muitas pessoas vão dizer assim, mas isso aí não tinha no hebraico. Deixa eu te contar uma coisa. Em João, capítulo 20, versículo 8, Jesus Cristo ele foi crucificado a mando de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos ele decidiu fazer uma placa para colocar Jesus Cristo, rei dos judeus. E naquela época, olha só para tu ver, o Império Romano tinha dominado Israel, o Império Romano. E qual que era a língua predominante de Roma? Latim. Então você tinha o latim, que era a língua predominante de Roma. O responsável por Israel era o general Pompeu, ok? Que foi aquele que acatava os casos. Então você tinha o latim, você tinha o hebraico, que era nativo de Jerusalém, e você tinha o aramaico, que estava presente no Oriente Médio, mas eles falavam outras línguas também, mas era mais o aramaico, tá? E aí, basicamente, você tinha três idiomas. E outra coisa, a Grécia, no passado, ela era imensa. Ela tinha grandes povoados,
Era o berço de uma civilização, inclusive dos maiores pensadores, né? Então, no ato de crucificação de Jesus, foi muita gente ver aquele ato de crucificação. Porque Jesus Cristo, ele ressuscitava os mortos. Não foi só um. Lázaro foi só o primeiro. A Bíblia não chega a falar, mas Jesus Cristo ressuscitou milhares. Jesus Cristo ele fazia tantos milagres que as pessoas atravessavam a Europa inteira para chegar em Jesus. Então era uma multidão incontrolável. A cidade não aguentava tanta gente. Então, quando foi o ato de crucificação de Jesus, foram pessoas de tudo quanto é canto, meu irmão. Turco, tudo que você pode imaginar da gente da Europa. E Pôncio Pilatos ele decidiu, né, crucificar Jesus Cristo e escrever os três maiores idiomas, né, naquela época, que era o latim, o grego e o hebraico. Então, a palavra Jesus está lá em latim, de Jesus com I. O som de U é o som de V, então ficou Jesus, mas o som de U é o som de V, então não existia a letra U, mas era a letra V, tá bom? Então você tinha o latim, você tinha o grego, de Jesus, que é também eu sou, e tinha o hebraico, que era eu sou. Então você tinha três idiomas, rei dos judeus. E aí, digo para vocês, eles tentaram ocultar o nome de Jesus, tá? O que aconteceu com a minha vida? Quando você estuda pouco a Bíblia, você cai no engano. Então eu caí no engano. Eu fui enganado. E nesse engano, eu comecei a acreditar em nomes estranhos. E comecei a viver uma vida louca. Até chegar o momento que, na minha revelação, Jesus Cristo falou assim: ó, você está usando até os nomes errados. O meu nome é Jesus. Então, assim, e não foi a primeira vez que ele falou eu sou Jesus para mim. Já era a segunda. Ele apareceu em visão. E aí eu decidi estudar fundo, estudar fundo. Não é no Google que você estuda. Você vai pegando livros antigos, pega a reforma de latim, vai estudando a fundo. E aí eu cheguei à conclusão, descobri que o nome era Jesus de verdade. Alterei, mudei completamente a minha vida, mudei e tal. Desfiz uma Mochave, nada contra as pessoas que vão fazer Mochave, que o Criador possa abençoar. E mudei completamente a minha vida. O que acontece? Eu parei de estocar comida, comecei a falar, cara, a melhor coisa é plantar, né? Porque plantação, se exceder alguma coisa, eu faço doação. E plantar, criar animais, viver uma vida mais simplória. E o restante deixar na mão de Deus. Confiar em Deus, meu irmão. Se tiver que para ir embora, eu vou embora. Se tiver que ficar, eu vou ficar. Quem manda é Deus. Eu não tenho que ficar preocupado com isso. Esse papel de medo da morte é coisa para satanista. É para quem sabe que fez uma escolha que não deveria, para gente que mexe com ocultismo, tipo o Aleister Crowley, o maior satanista de todos os tempos, né? Ele não é o maior, né? O Jack Parsons ele foi maior ainda, mas o Aleister mais conhecido, né? O Aleister Crowley, nas últimas 2 semanas de vida ele estava apavorado por demônios, né? Então você imagina, nós que no mundo com medo de demônios é triste, né? Então assim é o que eu digo para vocês, né? Todos os multibilionários que se envolvem em seita secreta têm medo da morte. Você vê que Mark Zuckerberg ele não tem um bunker, ele tem uns 3. Bill Gates tem 2 bunkers, bunkers, meu irmão, de 100 milhões de dólares para cima. Tá? Tem bunkers que chegam a bilhões. Bilhões. Você vê que os caras têm bunkers. O Bill Gates em 2019 ficou 1 ano dentro dos bunkers. 1 ano dentro dos bunkers. Então quem faz o mal, pelo menos assim, não vou dizer que faz o mal, mas a galera que não é cristã tem medo da morte. Eu não, cara, tô com Cristo, se eu for, é isso mesmo, acabou. Então eu mudei completamente a minha vida. E eu tava estocando comida com isso aqui, ó. Até a minha prateleira que eu tinha de metalon, ela entortou assim de tanto peso. E aí eu digo para vocês, valeu a pena? Não. Foi um completo desperdício de tempo, porque eu tinha que acordar de madrugada, pegar o carro, andar horas na estrada, chegar num lugar para comprar. As pessoas estavam. Sério, a mulher, assim, que estava me atendendo na caixa, do atendente, todo dia comprar sardinha. Tu imagina uma atendente de caixa olhando para aquilo ali. Porra, o cara tá comprando, sei lá, 200, 300 sardinhas. Sei lá, um negócio lotado de sardinha assim. O carro não cabia comida. Ela olhando para aquilo ali. E pensando, o que esse cara tá fazendo? Meu irmão, ninguém come tanta sardinha. E aí no dia seguinte eu voltava e comprava mais sardinha. E no dia seguinte eu voltava e comprava. E ela ficou. Sério, chegou um ponto que a atendente do caixa, ela ficava assim, ó.
Ela devia estar pensando, o que que esse cara tá fazendo? Como é que esse cara, meu irmão, o que que esse cara tá fazendo? Ele tá comprando tanta sardinha, não vai usar. Aí chegou um ponto que ela começou a pensar que ela era lavagem de dinheiro, alguma outra coisa, sei lá, cara. Até um dia, assim, bateu até polícia lá, tipo assim, os caras não confiscaram nem nada, mas os caras ficaram parados na porta vindo a comprar sardinha. E eu falei assim, meu, e eu fiquei assim, indignado. Não, eu fiquei assim, eu paro para refletir a loucura. Eu falo, meu, mano, que loucura, cara. Que loucura que eu vivi, que eu falo, pô, tudo por causa de nome estranho. Aí qual que foi a lição? Eu falo para os meus filhos e filhas, eu falo para minha esposa, qual que é a lição que eu tenho? Você vai escutar uma pregação de Jesus Cristo. Se essa pessoa visitou Israel, tá com bandeirinha de Israel, alerta vermelho. Se essa pessoa colocou um quepá, alguma coisa na cabeça, alerta vermelho. Se essa pessoa falou assim, Shalom, meu irmão, alerta vermelho. Alerta vermelho. Se ela está usando a pulseirinha na calça de proteção, alerta vermelho. Porque eu aprendi o seguinte: religião não se mistura. Não tem como você pegar o candomblé e misturar com o cristianismo. Não dá, são coisas antagônicas. Assim é o judaísmo. É só você lembrar que quem crucificou Jesus foram os fariseus. Quem persegui, os judeus. Quem perseguiu Jesus foram os judeus. Quem influenciou na sentença de morte? Mesma coisa. Então, trocaram Jesus Cristo por Barrabás. Preferiram um bandido solto do que o Criador nos céus da terra, ressuscitando pessoas e curando as pessoas. Então, assim, qual que é a moral da história que eu tive? A moral da história que eu tive. Que basicamente, a gente tem que confiar no Criador e seguir a simplicidade de Cristo. A simplicidade do Evangelho e ponto final. Não tem que pegar lei, esquece. Aí acontece, quando você começa a estudar a vida de Abraão, Abraão ele foi uma pessoa extremamente pagã, depois que ele veio conhecer a Deus, né? Assim, entre aspas. Você tem a história do profeta Elias, que subiu numa carruagem de fogo. Mas junto com o profeta Elias, ele subiu numa carruagem de fogo. Mas as suas cartas continuaram a sendo escritas. E aí você se pergunta, como é possível uma pessoa que já foi para o céu continuar escrevendo cartas, né? Tem uma coisa errada. Aí você vai começar a pegar, tu pega, por exemplo, Salomão, né? Você tem alguns livros que retratam ilhas, né? Ilhas onde Salomão cultivava seres humanos para, quem é comer, comer mesmo. E aí vai só piorando, vai só piorando. Tu pega o rei Davi, você tem algumas passagens que o rei Davi e o cara, eu esqueci o nome do cara. O cara que tinha uma mulher. A história verdadeira, sem filtros, é o seguinte: o cara foi pra guerra, a mulher do cara subiu no terraço, ficou despida na frente do rei Davi, fazendo algumas poses. E aí, basicamente, convenceu o rei Davi, né? Eles tiveram um caso. Mas o cara que é o marido da mulher já tinha coisa com o rei Davi e a própria Bíblia fala isso. O rei Davi manteve aquele cara preso no quarto. Para que um homem vai reter um outro homem no quarto até a parte da manhã? Não faz sentido. Eu não quero estar com um homem no quarto mesmo. Sai para lá. Então, assim, tem certas coisas que quanto mais você. Aí, Jesus Cristo mesmo fala: raça de víboras, vós tem como pai o diabo. Ninguém nunca viu a Deus, a não ser o Filho do Homem que desceu dos céus. Mas na verdade não é Filho do Homem, mas é ser Deus que desceu dos céus. Essa é uma tradução errada da Bíblia, tá? A King James original fala Filho de Deus. Mas os textos antigos falam Deus, não falam Filho de Deus, tá? Então ninguém nunca viu a Deus senão o próprio Deus que desceu do céu, tá? Então você começa a ver as coisas e fala assim. E aí você vai chegando. Quanto mais você estuda o Evangelho, mais você se aproxima de Deus e Jesus Cristo. E mais você se afasta de algumas coisas, tá? Então, por exemplo, essa história de ter múltiplas mulheres. Cara, isso não é coisa de Cristo, não é coisa de Deus. Ter múltiplas mulheres, tem 2, 3 mulheres. Não. Porque Deus mesmo fala ao homem, ele se unirá à sua mulher, e os dois, olha bem a sentença que Deus dá, e os dois formarão uma só carne. Não é os 3, não é os 4, não é os 5. Ele não fala assim, abre aspas, você pode ter mais mulheres. Não, ele fala, e os dois
comerão uma só carne. Pega a Bíblia. A história da humanidade é o seguinte: tu pega a antiga aliança. Toda vez, na antiga aliança, toda vez que um patriarca, alguém de prestígio, teve duas esposas, deu merda. É incrível. Abraão, ele tinha a esposa dele. Aí a esposa dele falou assim: não, eu acho que Deus falou que nós vamos ter um filho, mas pode ser que seja você, Abraão, você. Então pega lá uma concubina e tenha relações com ela. Deu merda. Deu merda. Para resumir a história. Então, basicamente, toda vez que teve alguém na Bíblia que teve duas esposas, deu problema. Eu não vi um caso na Bíblia de um patriarca, de alguém que teve duas esposas e deu certo. Não vi, não existe, não cai nessa lorota, não existe. Sempre dá errado. Sempre dá errado. Então, família é uma coisa completamente diferente do que ele foi apresentado. E aí, eu comecei o meu processo de crer em Cristo de verdade. Então, eu estou falando aqui para vocês, por quê? Porque eu já vivi essa loucura. Eu já vivi essa loucura. Ah, nomes estranhos. Ah, é porque o leão fala yo, yo. Porque todos os animais falam yo. Você consegue imaginar que o ser humano tinha 60 metros de altura e que houve inversões magnéticas e que os seres humanos foram modificados, sabe? O DNA do ser humano já está corrompido. Você consegue imaginar que o ser humano tinha 60 metros de altura e hoje tem 1,70 m? Você consegue imaginar o tanto de produto que os caras colocam na comida, em tudo quanto é canto? Você não acha que eles conseguem alterar o nosso DNA, não? Como tem lá uns deuses sumérios com um mapinha na mão e um DNA humano, os caras alterando, criando esfinges, criando quimeras. Então é muito fácil para o diabo criar um tipo de protocolo e julgar no mundo inteiro, e todo mundo tem uma corda vocal que a primeira palavra que fala é Iau. Então você tem que parar de falar, pô, Iau, tem que parar de falar isso. Tem que parar. Ah, porque os animais falam isso, não sei o quê. Meu irmão, digo uma coisa para você. Se você duvida do que eu estou falando, você fala assim, ah, esse cara tá exagerando, esse cara tá mentindo. Faz o seguinte, eu vou te fazer um convite. Vou te fazer um convite. Nós vamos, eu e você, tá? Mas você pode fazer sozinho também se quiser. Você pode fazer, faça sozinho. Faça sozinho o seguinte. Vamos lá. Eu e você, nós vamos entrar na floresta, tá? 3 horas da manhã, que é o horário do capeta. 3 horas da manhã. É o horário que todas as entidades estão nativa. Nativa. Se você entrar numa floresta para caminhar 3 horas da manhã, meu irmão, você vai se assustar. Eu vou falando a palavra Jesus e tu vai falando a palavra Iau. Nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar 50 metros para frente, ficar 10 minutos na floresta e voltar 50 metros para trás. Floresta. Não é sítiozinho de grama, não. E você vai falando, Iau, 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 Iau. E eu vou falando Jesus. Vamos ver quem vai voltar de boa. Vamos ver. Se você duvida do que eu estou falando, você fala assim, não, faz sozinho. Faz sozinho. Agora quer uma outra coisa? Olha para o espelho. Faça o seguinte, vá lá no banheiro da sua casa, fique de frente para o espelho, uns 30 centímetros. Tá? Fique de frente para o espelho e começa a falar 3 horas da manhã, Iau. Olha lá, fala. Na frente do espelho. Você pode até apagar a luz, deixar um LEDzinho aceso. Fala, na frente do espelho. Fica lá 15 minutos. Me conta o que vai acontecer. Aí depois que você tiver um susto desgramado e você entender a merda que tu fez, você volta aqui e fala, eu fiz merda. Seja homem para assumir as consequências, tá? Então assim, eu passei um bocado. Eu desperdicei minha vida por causa de nomes estranhos. Desperdicei a minha vida. Gastei um dinheiro, assim, não é que faz falta, cara, mas é duro, é duro. Cada centavo, cada moedinha que tu trabalha, sabe, é duro. Tu gastou dinheiro, baita desperdício de tempo, baita desperdício de dinheiro, fazendo tudo errado, perdendo amizade, fazendo não sei o quê. Por quê? Por uma coisa que tu nem sabe ser real. E o pior de tudo foi que eu cheguei a conversar com um judeu. E cheguei a conversar porque Deus, ele não faz nada errado. Ele junta as coisas na perfeição. E Deus, ele fez o seguinte. Eu tava tendo um projeto, né, de site. E eu cheguei a conhecer um judeu. Uma pessoa assim, maravilhosa. Esse judeu, ele falou comigo assim, Humberto, eu amo você acima de todas as coisas. Eu respeito a sua opinião, né, respeito você ser cristão. Eu não acredito em cristianismo. Mas eu vou te dar um conselho, cara, vou te dar um toque, porque eu já fui em Israel, já morei em Israel.
E hoje eu tenho alguns negócios no Brasil, moro no Brasil. Mas eu vou dar um toque para você. Ninguém em Israel usa Ial. E nem Yeshua, nem nada disso. Ninguém em Israel. Isso é coisa de brasileiro. Quando tu chega em Israel e fala assim, quem é Ial? Os caras não fazem nem ideia do que você está falando. Então, esse nome que está aí, que vocês estão falando, o povo de Israel, que a galera fala que é o povo, não faz nem ideia do que vocês estão falando. Vocês estão tudo maluco. Vocês estão malucos. E aí ele começou a mandar alguns vídeos para mim. E ele mandou um vídeo de um judeu, de um rabino, bem antigo, aqueles caras com um chapeuzinho assim, uns cabelinhos encaracolados. Cara bem antigão mesmo, assim. Me parece que é uma pessoa até de prestígio é em Israel. E o cara falando exatamente a mesma coisa. Vem esses cristãos para cá, falando esses nomes estranhos que nós nem sabemos que é. Nós que falamos hebraico, nós nem entendemos. E assim, a tradução embaixo. Nós nem entendemos o que esses caras estão falando, não sei nem de onde que esses caras tiraram esse nome, nem faço ideia, né? E vem falando que é Deus, que não sei o quê. E os caras malucos. E aí, ou seja, teve que vir um judeu provar para mim que eu mesmo estava errado, cara. Você tá entendendo? E aí, eu aprendi a lição. E qual que é a moral da história? Que eu acho que é importante eu falar aqui para vocês. Qual que é a moral da história? O judaísmo e o cristianismo não se misturam. O judaísmo ele tem muitas coisas positivas. Por exemplo, você pega o Shalom Arush, ele fala sobre casamento. Meu irmão, é uma sabedoria maravilhosa, divina. Tu pega, os judeus têm muito a somar em nossas vidas. Mas é uma religião diferente. Quando toca a palavra religião, falou em religião, meu irmão, é coisa diferente. Então, qualquer cristão que tá com bandeirinha de Israel, qualquer cristão que está se envolvendo com o judaísmo, eu pulo fora. Não tem nada a ver, são religiões antagônicas. Então, assim, eu tive o prazer de conhecer um judeu, um cara assim, de renome, um cara com grana, assim, um cara influente. Passou para mim esses vídeos, mostrou para mim, me provou que eu estava errado, mostrou, falou: não tem ninguém, cara. Eu posso te passar os contatos aí para tu conversar, para tu ver, não tem ninguém que fala esses nomes. Eu posso me manter na linha, se tu quiser. E assim, teve que vir um judeu para me mostrar que nem eles acreditavam naqueles nomes malucos que os brasileiros falavam. Qual que é a moral da história? Qual que é a moral da história? Você tem que viver apenas o evangelho de Cristo. É isso que você tem que viver. Você não tem que inventar loró. Não tem que falar e não sei o quê. Aí tem que botar a Arca da Aliança dentro de um templo de Salomão. Não esquece essa porcaria. O ser cristão é uma coisa diferente. Então, se você está disposto a crer em Jesus, você vai ter que desatar as amarras do judaísmo. Agora, se você falar assim, não, eu quero ser judeu, é outra história. Aí você não vai crer em Jesus. Então você tem que saber separar a coisa. É isso que é importante. Eu fiquei meio maluco em 2019 com essa história de religião, porque eu estava acreditando, cara, nesses nomes malucos. E aí eu cria no judaísmo maluco, eles têm um nome remanescente, eles têm um monte de nome, né? Um remanescentes e tal, tem uns nomes estranhos que eles usam, vou lembrar o nome aqui. Eles são os escolhidos, os cristãos judeus, né? E na verdade não existe isso, cristão judeu, isso é impossível de existir. O único judeu que esteve junto com Jesus foi Judas Iscariotes. Todos os outros vieram de fora. Galera do gentil, Paulo era turco, tá? Só para avisar para vocês, Paulo ele tinha a religião judaica, né, no seu berço, mas era turco e depois voltou à sua originalidade. Então você vê assim, os caras não tinham, meu irmão. Então você tem que pensar, você tem que começar a refletir um pouco sobre a sua vida. E aí a simplicidade de Cristo me basta. Então, eu tenho que estocar comida para o fim do mundo, que é o começo do vídeo. Eu tenho que estocar comida? Não. Estoca para 6 meses. Ah, mas vai faltar comida. Planta. Ah, mas eu não posso plantar. Reveja a sua vida. Reveja a sua vida. Porque muitas vezes você está com o caminho errado. Então eu falo para você o seguinte: você plantar, você cultivar, é muito melhor do que você estocar. O poder nutricional do alimento ele é perdido a cada ano que se passa. 20% do poder nutricional do alimento é perdido a cada ano que se passa numa escala logarítmica. Então, 20% ele perdeu. Ele está valendo agora 80% do poder nutricional. No ano seguinte, 20% de 80%. Depois, 20% de 60%. E vai indo. Em 3 anos, aquele alimento
ele já não tem poder nutricional. Por quê? O nosso corpo não absorve 100%. Nós não somos um corpo perfeito. Então, o nosso corpo só vai absorver 70 a 60% daquilo que nós comemos. Os outros 30, 40% é digerido, mas é jogado fora. Então, nosso corpo não é um sistema perfeito, ele só absorve 70 a 60%. Se o alimento já decaiu para 50%, o que acontece? O prato de refeição que nós teríamos que fazer para suprir a demanda seria 4 vezes maior. Por quê? 50% o alimento já está na metade. E o nosso corpo já absorve mais ou menos metade. Ou seja, um quarto. Então você teria que comer um. Ou seja, se você vai comer, por exemplo, um prato de comida, você teria que comer 4 pratos de comida para você poder ter o efeito nutricional. E aí a coisa começa a ficar impraticável. Por isso que eu falo para você. Agora, quando você pega os alimentos que são plantados, o poder nutricional vai para 80. As coisas que você cria vai para 60, 70, 80. Então é algo surpreendente. Por isso que eu falo para vocês. Então hoje foi mais um desabafo, contar um pouco a história para vocês. Eu não tenho nada contra os judeus. Eu tenho, inclusive, eu devo ter esse ano, 2023, uns 3 alunos judeus. Ano passado eu tive uns 12. Respeito a opinião da religião, são pessoas maravilhosas, eu não tenho nada contra, são pessoas estudiosas, pessoas que são disciplinares, realmente é um exemplo a ser seguido. Mas é preciso ser honesto: cristianismo e judaísmo são religiões antagônicas que são diferentes, nós temos que saber lidar com a diferença. Então eu falo isso para você porque a minha experiência tentando unificar o judaísmo e o cristianismo acabou em tragédia. Então assim, eu falo tragédia porque eu acabei estocando alimento, ficando meio maluco, e o próprio Criador teve que me falar que eu estava errado. Então fica a dica para você: se você quer ser judeu, seja; se você quer ser cristão, seja, mas não misture a coisa, porque misturar é a pior coisa que existe, tá bom? E eu acredito na seguinte hipótese: posso estar errado? Posso, mas eu acredito na seguinte hipótese: só existe um caminho. Eu sou a verdade e a vida. Então, para mim, isso já basta, tá bom? Bom, espero que esse vídeo de desabafo seja algo que some na vida de vocês, né? A ideia, mais ou menos, é mostrar para vocês o meu lado humano, que eu sou uma pessoa que erra, né? Graças a Deus eu me consertei, né? Em 2019, de lá para cá, assim, em próprio 2019 mesmo, já mudei minha vida, né? Mas, graças a Deus, eu não tenho esse pensamento. Então fica aí a dica para vocês, tá? Nada contra quem acredita nesses nomes, cada um pro seu caminho, tá? Mas se você acha que esse nome é um nome santo, que esse nome salva, vá lá para frente do espelho, 3 horas da manhã, vai lá e começa a falar esse nome na frente do espelho. Depois você me conta. Vai lá para uma floresta, assim, entra numa floresta e fala esse nome, né? Você vai ver, inclusive, meu relógio deu o horário aqui. Mas vai lá na frente do espelho e tenta falar. Você vai, ou na floresta, você vai ter uma grande revelação. Aí talvez você confie naquilo que eu estou falando, tá bom? Na verdade, não é eu que estou falando, é o Espírito Santo que está tocando no seu coração. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.